Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria, uma grande honra recebê-los. Hoje o nosso tema será os reflexos da ultratividade da norma nos acordos coletivos e os efeitos do negociado sobre o legislado no ordenamento jurídico. Bom, são temas bastante relevantes, recentemente decididos pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda suscitarão certas dúvidas e certos questionamentos. Para esse debate de hoje, a gente tem aqui a alegria de receber o Dr. Arthur Menegon da Cruz, que ele é o responsável pelo departamento jurídico da Villares Metal, profissional com uma larga experiência, mais jurídicos, compliance, pós-graduado pela GV. O Wilson Cerqueira, que dispensa apresentações, é uma referência na área de relações sindicais, tem uma visão sempre muito crítica, né, a respeito dos temas que envolvem negociações coletivas, e vai poder nos brindar aqui com seu conhecimento e as suas interpretações. O Dr. Lucas, que é sócio do escritório, responsável pela área do jurídico trabalhista estratégico, ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, também em Relações Sindicais com a WCCA, tá? Então, como o tema hoje ele é relativamente extenso, a gente vai entrar diretamente no assunto, tá? Então, a minha primeira pergunta aqui, que depois será comentada tanto pelo Wilson como pelo Arthur, é para o Lucas, né? E, Lucas, vamos começar pela questão da ultratividade, né? Então, afinal, o que é ultratividade da norma coletiva sob o ponto de vista jurídico? E também me diga se isso tem ou não previsão na legislação brasileira, seja ela constitucional ou infraconstitucional. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Arthur. É um boa tarde, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Bom, a ultratividade da norma, tecnicamente falando, é a incorporação ao contrato individual de trabalho das normas coletivas. E isso levaria a fazer com que essas normas coletivas só poderiam ser alteradas por uma nova convenção ou acordo coletivo. Em termos práticos, a convenção que vale é a última, independente dela ter terminado o período de vigência ou não. E aí ela só poderia ser alterada com uma nova convenção coletiva, né? Ou um outro acordo coletivo. Quanto à previsão legal dela ou não, isso não existe. Quer dizer, a gente teve que, o legislador teve que intervir em 2017, né, na reforma trabalhista, para pôr um pouquinho de ordem na celeuma que tinha sido causada até então. Por quê? A gente tinha, sim, lá atrás, né, há muito tempo, a previsão da ultratividade da norma, ela saiu do ordenamento jurídico. Depois, em 2004, teve uma emenda constitucional e, por conta de um termozinho que foi colocado, se entendeu que a ultratividade tinha voltado, e o TST vem e afirma essa interpretação por meio da súmula 277, que dizia que sim, a ultratividade da norma teria que ser aplicada. E em 2016, o Gilmar Mendes, já sinalizando a decisão que veio agora, deu uma liminar dizendo que, falando para o pessoal, né, para o TST acalmar um pouquinho, que ele estava passando dos limites dele, é um assunto até que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e que não teria que se falar em ultratividade da norma, por uma série de questões ali mais técnicas. Aí, em 2017, a reforma trabalhista entra e ela tem que falar que o acordo coletivo ou a convenção coletiva ela tem validade de 2 anos
e é vedada a ultratividade da norma. Ou seja, a gente tem que ter uma lei para vir para dizer para o judiciário que o judiciário está passando do ponto porque o legislador não quer que aconteça a ultratividade da norma. Né? Então, 2017, a gente tem ali resolvido, em tese, a questão, né? E o STF vem e reforça e torna definitiva aquela liminar de 2016, agora, bastante recentemente, né? E, em tese, a gente fala em tese porque a gente sabe que tem muita gente criativa no meio, né? Mas é para a situação ter sido tranquilizada e pacificada e se entender que não se aplica mais a ultratividade da norma. Só para termos finais aqui, qual era a base do argumento para que se mantivesse esse princípio, né? Era a busca pela neutralização da hegemonia do empregador sobre o trabalhador. Então, se entregava a carga ao empregador de tentar buscar uma negociação para tentar alterar algum tipo de situação ali que não era do seu agrado. Mais ou menos esse é o histórico e a previsão legal, Marcelo. O interessante é que somente se reconhecia a ultratividade das cláusulas benéficas, né? Não de alguma coisa que fosse considerado negativo, que está ligado a outro ponto, né? Do negociado sobre o legislado, ou seja, o judiciário, né? Ele se dispunha a entrar no mérito das questões e, de maneira absolutamente arbitrária, decidir o que fica e o que não fica. Wilson, gostaria dos seus comentários a respeito. Ó, eu vou entrar num aspecto muito prático. Para nós entendermos o que aconteceu esses anos todos, com esse desmando e do TST, vai e volta, o que é um contrato coletivo no sistema clássico pela OIT? No mundo, a data base é sempre uma época de negociação. No Brasil, a nossa data base é a data de aprimoramento do contrato individual. Por isso que a ultratividade, ela agregava o contrato individual uma modificação ad perpétua. Os contratos coletivos clássicos, as cláusulas, elas são perpétuas, são cláusulas perpétuas. Por quê? Porque nós herdamos o conceito de data base da Europa. Lá, da mesma forma, você pode ter um contrato por 1 e 2 anos, mas só se vai negociar aquilo que é variável, que são as cláusulas econômicas. Se você der um pão com manteiga, num contrato coletivo local, por exemplo, pode virar pão com presunto, mas não vai virar pão com mortadela. Aliás, não vai virar um pão com margarina, né, seria inferior. Então, na verdade, como lá não existe CLT e não existe contrato individual, a legislação é aquilo que é gerado pela negociação. Então, é muito justo você entrar numa empresa que tem lá 30 contratos locais, o último contrato, ele agrega todos os outros, ele se atualiza. O que aconteceu no Brasil com a ultratividade? Nós entramos no contrato coletivo, porque o princípio da convenção coletiva e do acordo é que ela tem prazo fim, como diz o Lucas. Por isso que os sindicatos pedem assim, manutenção das cláusulas anteriores. Ele sempre pedia com uma das cláusulas a manutenção das cláusulas anteriores. Olha, então, vamos falar em efeitos práticos dos grandes sindicatos. O Sindipeças, em alguns segmentos, o Sindipeças negocia, está sem convenção coletiva há muito tempo. 3, 4 anos, não quero entrar no mérito exato do processo. Porque ficou muito fácil para um sindicato de Campinas não fechar uma convenção coletiva. Por quê? Porque pela ultratividade, todas aquelas últimas cláusulas estariam em vigor. Quer dizer, na verdade, a ultratividade mantinha a última negociação e não interessava fechar nada com o Sindipeças. O que esses sindicatos faziam? Eles iam na porta das empresas, da Villares, do Marmali, e buscavam só o aspecto econômico, que é aquilo que é variável no contrato coletivo europeu. Eles estavam em cima daquilo que é econômico para eles.
Porque, para eles, as cláusulas sociais, principalmente uma cláusula que precisa ser alterada no Brasil, que dá estabilidade de emprego para o acidentado e para a doença profissional, que virou uma vergonha no Brasil. Uma vergonha. Eu participei de um congresso em Lisboa, do Congresso Europeu, que eles não entendiam essas coisas. E o Brasil, campeão mundial de doenças profissionais, eu disse, não, isso tudo é forjação. Então, olha o que aconteceu e vamos ver os efeitos práticos, Marcelo, é muito importante isso. Se eu sou Sindipeças agora, a última convenção desapareceu. E essa cláusula que estava lá na última convenção, que foi fechada, ela desapareceu. Se eu sou Sindipeças, eu não dou mais essa cláusula. O que está acontecendo é que, em algumas grandes empresas, por exemplo, aqui na região do Grande Campinas, eles foram fazer acordo coletivo. E algumas empresas fecharam essa cláusula como acordo coletivo. Mesmo aqui nos acordos coletivos, se na database não haver acordo, a partir da database, essa cláusula não existe mais. Quer dizer, se alguém reivindicar, por exemplo, uma estabilidade de emprego, não tem. Nesse ínterim, perdeu a estabilidade de emprego. E o que acontece é que eu acho que o que nós precisamos é montar uma estratégia. Se eu sou uma empresa que tem essa cláusula hoje de estabilidade, eu não entrando em acordo, se ele faz uma greve, eu entro num processo de dissídio, que eu tenho esse direito, e eu vou defender que essa cláusula não seja mantida lá no julgamento. Quer dizer, na verdade, existe agora, com o fim da ultratividade, uma maneira de tirar cláusulas que são indecentes, que vêm hoje atrapalhando. Arthur, você tem empresas no ABC hoje que 40% são estáveis por doença profissional. Eu sei disso. Então, o que eu estou dizendo é que agora, ou os sindicatos se movimentam para fechar uma convenção coletiva, porque você, Arthur, hoje, você pega empresas aqui na região de Valinhos com 30, 40 funcionários, elas estão sem acordo, porque o sindicato não tinha perna para fechar acordo com eles. Então, ele se baseava na convenção coletiva. Na convenção. E quando ele pegava, ele ia lá só para pegar o INPC, para pegar alguma coisinha, e não entrava mais no mérito. Agora, eles vão ter trabalho, porque ou eles vão ter que entrar em acordo, e eu espero que o Sindipeça não feche mais essa cláusula, porque isso aí foi uma besteira que foi feita há uns anos atrás, tocou isso para um índice econômico, não tiveram a ideia do que isso geraria. Mas agora nós vamos ter problemas, porque se nós tivermos uma estratégia correta, passou a database e não tem acordo, essa cláusula, o acordo anterior está extinto, como prevê a legislação. Pô. É isso que a gente tem que entender. A nossa estrutura de acordo coletivo não é o contrato coletivo europeu. Lá você fechou uma cláusula, você vai ter que renegociar ela. Aqui não. E lá só se negocia o que é econômico, que é variável. E isso é o interesse deles. Quer dizer, você vai acumulando uma CLTzinha para cada empresa. Se regula a hora extra, se regula tudo ali dentro daqueles contratos coletivos. Hoje não. Eu acho que agora, Marcelo, nós vamos ter problemas, porque os clientes... o problema é que a área de RH, Arthur, não está muito avisada sobre esse negócio. Então, se fosse agora um RH, fazer uma auditoria daquilo que é não conforme no meu sistema, no meu relacionamento interno, e eu vou tentar regular isso. Eu vou tentar tirar isso aí. Porque se não houver acordo na database, e a gente não fechar, eles têm um tipo de barganha. A barganha deles é fazer uma greve. Agora, se a gente levar por um processo de dissídio, que agora eu posso entrar sem a participação dele pela greve, eu vou fazer uma defesa muito bem feita para que se julgue lá os aspectos econômicos. E aquilo que não tem interesse, eu vou bancar. E outra coisa que nós temos que entender, o judiciário é o seguinte, existe recurso, que a gente entre com efeito suspensivo nos tribunais daquilo que não me interessa. Se o tribunal me pega uma cláusula dessa de medicina do trabalho no processo de dissídio e ele mantém, vamos entrar para cima e vou dizer, eu quero um efeito suspensivo disso, por isso, por isso, por isso. Nós agora temos um recurso jurídico para isso, para defender
e temos um recurso altamente operacional para fazer uma auditoria nessa vergonha que está aí e tentar consertar essas coisas que foram erradas, que veio Pessoal, de perto. deixa eu pedir Eu ao acho que isso é um Cantoro. ponto muito importante para a gente discutir e para as pessoas que estão ouvindo a gente aí. Segura um minutinho, deixa eu ver um comentário do Lucas a respeito disso. É mais um complemento mesmo, né? E justamente com base no que o Wilson estava falando, que na Europa o contrato, vão agregando as normas ao contrato e tal, com base nisso, que era o fundamento de quem defendia a ultratividade da norma. Só que aí, e o voto do Gilmar Mendes, ele é muito bom, ele é muito sábio nesse ponto, porque ele diz, tudo bem, na Europa essa interpretação, porque eles não têm todo esse cabedal de direitos trabalhistas previstos tanto na Constituição quanto na CLT. Lá, as relações, elas são determinadas individualmente. Né? Então, se aqui a gente tem essa proteção, ótimo, não precisamos da ultratividade da norma, a garantia mínima está lá. Foi essa a interpretação que ele, no meu humilde entendimento, vejo como importante, inteligente, porque realmente é o que acontece, né? A gente não pode comparar ordenamentos jurídicos distintos e com proteções distintas para dar outros direitos e deveres. Bom, a gente vai entrar nisso mais na frente, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu só queria fazer esse paralelo, porque a colocação do Wilson é bem interessante e foi justamente a base de quem defendia a ultratividade da norma, mas desconsiderando os pontos, a realidade local, né? Sim. Esse é um ponto de extrema relevância, né? Se compara a pera com maçã, né? Então, a Europa foi construindo o sistema coletivo, né, de direitos e obrigações coletivas, né? E lembrando disso, né, não é só direito, é obrigação também. Aqui, a Constituição, dita de caráter social, já trouxe dentro do texto uma quantidade significativa de prerrogativas que foram e são complementadas pela CLT e, finalmente, pelas convenções. Esse ponto que o Wilson falou, né, por exemplo, da cláusula de estabilidade, tenho certeza que os negociadores nunca imaginaram o alcance que isso viria a ter, né, e a lesividade para as empresas, porque isso se tornou, de fato, uma chaga, né? Porque como é que se identifica se o trabalhador ele está ou não lesionado, partindo da premissa que a dor é uma subjetividade. E aí eu gostaria que o Arthur comentasse o impacto que tudo isso tem, né, dentro do ambiente empresarial corporativo, né? Como que eu, né, executivo de uma empresa, vou justificar toda essa loucura que a gente vive para o investidor estrangeiro? Como que eu vou conseguir atrair novas plantas, novos recursos para um país onde a instabilidade jurídica é uma realidade? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Marcelo, pessoal do Sartori, obrigado aí mais uma vez pelo convite. A gente vem de um histórico, né, em que o judiciário entende que precisa proteger o trabalhador demasiadamente, né? Talvez de anos atrás, quando nós tínhamos uma realidade diferente também do ponto de vista educacional, coisa que mudou muito, né? Mas o judiciário continua com esse viés extremamente protetivo e com um olhar para o empresário como se o empresário fosse a parte perversa nessa relação, né? Como se o empresário estivesse sugando sempre do trabalhador sem ter uma contrapartida. Isso não é uma realidade, né? Podem ter empresas que ainda trabalham assim, né? Mas são empresas que certamente estão fora de um contexto de um mercado moderno, de uma economia de mercado, e que estão fadadas à extinção, se é que ainda existem, né? E, por outro lado, a gente tem
sindicatos que também veem, né? Eu sempre defendi que não deveria existir essa dicotomia capital e trabalho, né? São todos partes de engrenagens que se complementam, que uma sem a outra, o motor não funciona, né? Então, não, o capital, o trabalho, isso é bobagem, não existe mais isso, né? O que nós temos é relações jurídicas baseadas na CLT, né? Conseguimos aí uma reforma recente para trazer uma certa modernidade, mas relações essas que precisam ser apoiadas pelo judiciário, né? E não combatidas. Então, um outro exemplo, você falou precisou o legislador vir falar novamente, né? Que não existe ultratividade. O legislador também teve que vir falar recentemente o que não é tempo à disposição, enquanto que na CLT sempre esteve claro, né? Se ele está lá executando ou aguardando ordens. O judiciário começou a distorcer, entendendo que enquanto ele está tomando banho, aguardando a condução ou fazendo uma oração aqui dentro da empresa, ele está aguardando ordens do empregador e, portanto, estaria sujeito ao recebimento de horas extras, né? Mas então, assim, e quando a gente pega uma empresa, né, ou empresas multinacionais com suas matrizes em locais cujo ambiente de negócio é totalmente diferente do Brasil, a gente tem realmente uma dificuldade muito grande em explicar para os nossos conselheiros, explicar para os nossos acionistas como é que se faz negócios no Brasil, né? O porquê dessa proteção, como que casos idênticos, né, poderão ter desfechos diferentes a depender da turma em que o caso caiu no TST. Isso é inconcebível, né? República das bananas. Então, tem lá uma turma, uma Câmara no TST conhecida como a vermelha, né? Não caiu lá, você perde tudo, né? E o que eu sempre busquei dentro de jurídico de empresa não é vermelho ou azul, não tem que ter cor, né? Tem que ter justiça, né? O empresário também erra, o empresário comete erros, até porque as empresas são formadas por nós, né? Seres humanos. Esperamos aprender com os erros e cometer outros erros, né? Não os mesmos. Mas quando a gente erra, a gente paga, né? Todas as empresas por onde eu passei também, sempre recomendei, e as empresas sempre tiveram o perfil de não judicializar por judicializar, né? O que eu quero dizer, não adianta você ficar com recurso protelatório para ganhar tempo. Sabe que errou, não interessa, né? Procura outra parte, tenta fazer um acordo, encerra o processo. Nós temos que parar com a judicialização no nosso país, né? Por outro lado, se você estiver discutindo algo que diga respeito a princípios e valores da empresa, não importa o valor em discussão, pode gastar mais, inclusive, com um advogado externo que patrocina a causa, né? Mas brigue até o fim, né? Sustente sua causa até o fim, porque isso é que ajuda na mudança que a gente precisa no judiciário. O judiciário tem que entender a realidade das empresas e começar a pautar as suas decisões um pouco mais olhando, vestindo o sapato do empresário, né? A gente tem muita dificuldade realmente de conseguir justificar investimentos no exterior, mostrar que o país é um local viável para se fazer negócios, né? Porque tudo se termina no judiciário, não se tem segurança jurídica, o passado é incerto, né? Então, quando seja lá qual for o assunto, né? O Lucas até usou um exemplo aí. A princípio, se entende assim, todos os pareceres, né, vêm com ressalvas do tipo, né? A princípio, o entendimento atual, a jurisprudência hoje predominante, porque é assim, né? Amanhã muda e a gente fica Esse tema refém dessas mesmo, pessoas. esse tema foi e voltou várias vezes, né? E, Muito. assim, eles vão e resgatam e dão novas interpretações baseadas em assim filigranas, né? E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para você e para o Wilson também é: quem paga essa conta,
né? Porque, veja, tudo isso vai para o preço do produto, concorda? Toda essa carga que é derramada sobre os ombros da atividade econômica chega para quem? Né? Da onde sai esse dinheiro? Marcelo, essa sua pergunta é interessante. Dá uma olhada na região do ABC, quantas empresas fecharam lá por estarem viabilizadas pelo próprio acordo coletivo e pela convenção coletiva. Então, você imagine uma empresa com 1.000 funcionários, com 380 estáveis, ela vai fechar ali. Porque não tem lógica, não há como manter um negócio onde o indivíduo ele se faz doente. Eu acho que o doente tem que ter toda a proteção. Aquele que está enfermo precisa de toda a proteção e apoio. Né? Hoje mesmo, numa assessoria que eu dei, numa grande negociação, uma grande empresa na área de alimentação, ela está dando, inclusive, os medicamentos para todos aqueles que realmente têm doenças crônicas. E eu acho que isso aí é altamente louvável. Agora, eu não posso manter um conceito de forjação onde o cara ele não pode se mexer porque ele tem lá uma deficiência de movimento e ele trabalha levando caixote na cabeça. Ou então ele é alpinista, como a gente já viu, o cara faz final de semana, ele escala montanha. É isso que nós temos que combater, que é um aspecto. Não é que a cláusula, por exemplo, essa cláusula de medicina do trabalho, ela é uma cláusula imoral. Não. Eu acho que se a sociedade ela não dá a proteção, a relação de trabalho pode dar essa proteção. Mas que a gente trabalha as exceções. O que não pode é a cláusula virar uma regra, onde todo mundo corre para lá para buscar um apoio de uma coisa que não é verdadeira. E aí você vê que o conceito é muito complexo. Quem está pagando isto é o desemprego. E em algumas regiões do país, eu vejo presidentes sindicatos assim, Wilson, fechou nos últimos 5 anos 1.500 empresas aqui. E eu não tenho como fazer nada. E aí o que acontece? Essas empresas saem da região de São Paulo e vão para o estado do Paraná, para Curitiba. Aí o sindicalismo em Curitiba piorou, estão descendo para Joinville. E isso é uma coisa imoral, porque o capital ele vai buscando uma condição equânime para que ele possa ter um negócio. O Arthur falou um negócio hoje aqui, estamos conversando. Hoje, ser empresário no Brasil tem que ser um herói. Ele tem que ser louco. Um superman, porque o governo ganha de tudo, ele só tem a perder. Então, você vê que hoje a cidade de Minas Gerais estão ganhando grandes empresas, a região de Santa Catarina, o interior do Rio Grande do Sul, porque onde busca um sindicalismo mais autêntico, uma relação realmente entre capital e trabalho, onde seja bom para os dois. O que nós não podemos ter com a outra atividade é ser bom só para um lado. Porque, na medida que uma cláusula estaria, ela vai virar perpétua. Eu vi uma pergunta de alguém aí, Marcelo, não deu para ler no chat direitinho a pergunta, mas tinha uma pergunta que eu acho que merecia a gente responder. Ela está perguntando aqui, é a Jéssica, né? E nos casos, né, em que a própria convenção coletiva traz cláusulas dispondo que o fim da vigência, se as partes não fecharem nova convenção, esta se estenderá por mais 2 anos. E ela complementa dizendo, normalmente nas negociações que participo, disciplina o seguinte, o prazo acima será estendido até a celebração de nova convenção coletiva de trabalho, respeitado o prazo limite de 2 anos, consoante o dispositivo no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. O Marcelo... Essa última foi do Edivânio, Marcelo. Edivânio? Ele complementou a pergunta da Jéssica. Ah, tá certo, tem razão. Eu acho o seguinte, Marcelo, se esse sindicato tem barganha para fechar isso, até se justifica. O problema hoje é que se concede coisas e não se percebe que está concedendo. Partindo da premissa que o negociado agora está sob legislado, o que está se fazendo é uma alteração do que é um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Quer dizer, em vez de ela ter um prazo fino, aí o problema é mais jurídico, de interpretação jurídica disso aí. Eu não sei se essa cláusula ela tem uma licitude para... pelo menos a gente tem que discutir isso. Mas eu nunca fecharia uma cláusula dessa, porque eu estou dando um cheque em branco.
do sindicato. Eu estou dando um cheque em branco. Se eu prorrogo isso, e inclusive eu não posso prorrogar além de 2 anos. Se eu tenho 1 ano que está extinto, o máximo que eu poderia prorrogar... Mas você aí começa a ver, Marcelo, começa a achar essas coisas, essas exceções começam a ser colocadas como uma forma de burlar o próprio sistema. Isso aí é uma ultratividade que foi estabelecida por um acordo. Não, mas esse é um ponto importante para o debate de hoje, por quê? Porque esse parágrafo 3º é exatamente objeto da alteração promovida pela reforma trabalhista. Então, assim, na minha visão, que era o comentário do Lucas e também do Arthur, isso é totalmente vedado, e assim, está sepultado, padical, com o julgamento do STF. O que você acha, Lucas? Eu ouso discordar um pouquinho, Marcelo, porque a gente tem a decisão agora do STF que fala do, desculpa, do negociado sobre o legislado e a prevalência do negociado. A gente tem 2 artigos na CLT, 611A e 611B, que dizem o que pode e o que não pode ser objeto de negociação. O que não pode, ele é um rol restritivo, ou seja, aquilo não pode e acabou, não temos extensão. Taxativo, isso aí. O rol taxativo. Dentro do 611, se não me engano é o B que fala do que não pode, posso estar me confundindo, não fala da duração da norma coletiva, porque ele só visa garantir o direito do trabalhador. Ele não fala nada quanto ao direito da empresa. Mas, se ele é um rol taxativo, e a gente entende que o negociado... Entende não, agora é previsão legal, o STF considerou como válido, constitucional, como uma previsão, a gente tem, no meu modo de ver, é válido, porque você não tem um impedimento legal expresso, você não tem, a lei não diz assim, não pode ser negociado, 2 pontos, o tempo de vigência do acordo coletivo, lá no 611. Ela só diz no 614 que os acordos não podem durar por mais de 2 anos, sendo vedada outra atividade da norma. Então, em princípio, entendo eu, válida a cláusula da convenção coletiva. Eu estou na mesma linha do Lucas também, Marcelo, porque quando se fala, né, agora confirmada a validade, mas quando se fala na vedação da ultratividade, eu entendo que nós estamos falando justamente da não continuidade dos efeitos sem um outro acordo que restabeleça aquelas cláusulas cuja vigência foi encerrada. Por outro lado, se no próprio instrumento as partes já negociaram que, na falta de um acordo, elas terão uma outra vigência, e vigência essa respeitada o período máximo lá do parágrafo 3º do 614, eu entendo como válido também. Ou seja, as partes negociaram que, naquele caso, haverá ultratividade. Deram um tiro na cabeça. Arthur, eu não vejo nem Deram como tiro na cabeça. ultratividade. Deram um tiro na cabeça. É um tiro na cabeça, mas eu não vejo nem como ultratividade. Não é ultratividade. Tem razão. É isso aí, é isso aí. Foi estipulada a vigência, né? Criou uma nova perpétua, que não vai sair nunca mais. Essa é uma discussão boa, né? Agora, só para fomentar um pouco mais o debate, né? Lembra que o 611B ele praticamente reproduz as garantias constitucionais, né? E aí você tem, né, na Constituição, o limite de duração de uma norma coletiva. Então, o Judiciário vai ter novamente que se debruçar e tentar interpretar isso aí. E você veja, aqui nós temos já posições divergentes, né? Marcelo, daqui 20 anos a gente tem uma posição, né? Daqui 20 anos eles falam, né? Então, e aí entra o grande problema que a gente estava falando, da insegurança jurídica. Mas aproveitando, né, vamos abordar o outro tema, né? Começando pelo Wilson, vamos inverter a ordem, a respeito da decisão da sobreposição do negociado sobre o legislado. O Marcelo, isso já está na própria reforma de 2017, né?
É que esses questionamentos vieram antes da reforma, né, Lucas? São processos que vieram antes da reforma. Foram julgados agora. Mas Então, esse engloba os dois, Wilson, porque a grande discussão que se teve, inclusive, foi quanto a respeitar os limites mínimos ou não previstos na própria Constituição. E aí, desculpa entrar na sua resposta, vou ser bem breve. É interessante você ver um embate entre Gilmar Mendes e Rosa Weber, um votando a favor, um contra, dizendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porque um falava, é válido negociado sobre o legislado, desde que respeitado os limites da Constituição, que estão no 611 da CLT. Aí a Rosa Weber vem e fala, eu voto ao contrário o negociado sobre o legislado, porque a Constituição prevê os direitos mínimos do trabalhador. Mas espera aí, vocês estão falando a mesma coisa. Aí o Gilmar Mendes explicou para ela, é difícil a gente defender o Gilmar Mendes 2 vezes seguidas, mas está acontecendo. Mas aí o Gilmar Mendes explicou para ela qual era o voto dele, ela concordou e mudou dela. E seguiu ele. Então teve, inclusive, essa discussão. Desculpa a intromissão. não, mas foi ótimo você ter falado. O que eu vejo esse aspecto do negociado legislado, agora como é uma coisa definitiva, nas grandes categorias, alguma coisa que nós temos que estar atento. A gente sabe que uma cláusula mal negociada, como essa que a gente viu aí, o custo dela é atual, né? Porque a gente entra num imbróglio, dá um tiro na cabeça. Mas preste atenção, onde os sindicatos estão tendo problemas hoje? Lá na reforma de 2017, diz que as rescisões de contrato agora, elas podem ser rescisões. O que isso acontece? Olha, então, o primeiro ponto que a gente pode dizer, eu vou me colocar na posição do sindicato. Na medida que eu fazia as homologações, eu tinha um controle do turnover daquela empresa. Eu tinha uma visão do que está sendo emitido e que está sendo contratado ali, de certa maneira, que me agregava informações. Existia lá os advogados de porta de sindicato que já criava já uma demanda de questões judiciais a nível de contencioso individual. E isso entulhou a justiça de tal maneira. O que acontece? Mas isso tirou muitos recursos do sindicato. Porque, na verdade, esses advogados, eles são desses sindicatos. Essas demandas individuais também traziam recursos para esses sindicatos. Então, eu acho que tem um duplo aspecto que a gente tem que estar muito atento. Se eu sou um sindicato que tem um poder de barganha forte, eu vou tentar, num processo de negociação ou num processo de greve, tentar pressionar a empresa para que as homologações sejam feitas por mim. Na medida que eu colocar isso lá num acordo coletivo, ou colocar isso numa convenção coletiva, acabou. Aí o negociado vai prevalecer. Outro aspecto que eu vou ter que ressaltar, nós temos que estar muito atentos no futuro. Hoje, a nossa legislação de participação dos lucros, ela dá alternativa à empresa. Ou eu negocio com a comissão de funcionários, ou eu negocio diretamente com o sindicato. Mas a obrigação de fazer é minha. Mas eu posso decidir para onde eu vou. Ou eu vou para o meu funcionário, ou eu vou para o sindicato. O que acontece? Até a reforma de 2017, Marcelo, os sindicatos não tinham problema de dinheiro, porque os descontos de taxa, o trabalhador aprovava na Assembleia e se metia lá. Então, os sindicatos nem precisavam de sócios, mas agora eles estão sem recursos. Eu não posso, num acordo com meus funcionários, o sindicato ele mantém um representante lá, mas esse representante é um coordenador. Eu não posso, num acordo com meus funcionários, colocar lá uma taxa de desconto para o sindicato. Juridicamente, isso é um contrassenso. Então, o que está acontecendo é que os sindicatos agora eles estão se metendo nessas negociações diretas com os funcionários, porque eles precisam colocar pelo menos uma taxa para que eles tenham recurso para sobreviver. Então, outra coisa importante,
Se eu colocar um acordo coletivo, que a lei número tal, de PLR, que é vedado à empresa negociar com seus funcionários, acabou. Eu vou ter que ficar na mão do próprio sindicato. Eu estou citando algumas cláusulas da legislação 2017 que pode ser de interesse agora do sindicato. Outra, que o sindicato, por exemplo, tirando a força sindical, não fecha o banco de horas. Com lutas não fecha, intersindical não fecha, a CUT não fecha, mas na legislação 2017 eu posso fechar um banco de horas num prazo de 6 meses através de uma negociação individual. Posso fazer um Um instantinho, comentário? Marcelo, só completar meu raciocínio. Então, ele pode tentar botar num acordo ou numa convenção que fica vedado o banco de horas, segundo o que está previsto na legislação. Eu estou ressaltando alguns pontos: homologação, PLR, e aquilo que está incomodando esses sindicatos, que são os bancos de horas, que ele não pode mais fazer absolutamente nada. Tá bom? Mas fala, Marcelo. Não, foram levantados pontos extremamente sensíveis, né? Você falou agora, os sindicatos estão sem recurso. E não são só os sindicatos profissionais, são sindicatos profissionais também, né? Aí nós temos o risco, como o Lucas e o Arthur colocaram, da inserção de cláusulas não expressamente vedadas pelo 611B e que possam ter um efeito, né, devastador na vida da empresa. Então, é só um comentário no sentido de que as empresas terão de ser extremamente atentas e vigilantes, ativas efetivamente, no momento das negociações coletivas, sejam elas entre sindicatos, patronal e profissional, seja no acordo coletivo. Por quê? Porque a gente tem observado até um certo conluio entre sindicatos para que se obtenham as fontes de recurso. E me desculpe se eu estou fazendo uma imprecisão. Wilson, por favor, pode continuar. Mas isso é verdade. O que você está falando, em categorias não predominantes, ou seja, não ativas, não quero citar nome, por exemplo, área de comércio, área de logística e outras áreas, o sindicato patronal, ele praticamente negocia com as próprias empresas. Eles fecham cláusulas imorais. Obviamente, já condicionando uma contribuição que vai ser dividida entre o sindicato trabalhador e ele, o sindicato patronal. Isso é uma vergonha. Eu tenho assessorado empresas na área de varejo, supermercado, lojas de eletrodoméstico, que as convenções são coisas absurdas. Se pagar a taxa tal, fechado em convenção, você tem esses direitos. Faz o que quiser. Tal, mas se não pagar, o piso vai ser maior. Estou citando coisas imorais. Mas por quê? Porque a falta de recursos. Agora, são sindicatos hoje patronais, Marcelo, e trabalhadores que não prestam nenhum serviço para o trabalhador e que estão milionários pelo volume abrangente que tem essas categorias. O que nós estamos dizendo é que nessas convenções coletivas já é um absurdo. Já está se praticando há muito tempo o negociado em cima do legislado. E não há defesa. Então, juridicamente, inclusive, eu estou pegando alguns clientes e dizendo como é que nós vamos denunciar isso aí? Porque isso aqui é uma coisa imoral. É só você pegar juridicamente e ver que aquilo ali, o princípio jurídico está errado. Entendeu? Mas acontece. O que eu quero, que nós estamos prevenindo, Marcelo, e é uma verdade que você falou, às vezes, em essas categorias, sindicatos patronais estão na mão de indivíduos há 30 anos que estão lá dentro. São pequenos empresários que estão lá, que montaram um negócio, e o negócio dele é aquilo que está ali. Agora, quando eu falo de grandes categorias, como metalúrgico, como conlutas, intersindical e CUT, vocês fiquem muito atentos a essas cláusulas que estão aqui. Eles podem tentar alteração legal da participação dos lucros, dos bancos de horas e das homologações e outras coisas que sejam de interesse deles. Agora, a gente tem que estar muito atento. O grande problema é que no Brasil não há negociação. Os acordos coletivos no Brasil é assim, eu quero, não dou, é complicadíssimo. Mas
eu acho que tem que ter no próximo governo, nos próximos governos, seria interessante fazer uma reforma mais positiva, mais abrangente no campo do direito coletivo. Essa estrutura de unidade sindical que está aí, isso é uma vergonha. Eu ia para a Europa participar lá e eu escutava assim, como debatedor, é verdade que no teu país tem sindicato nos trabalhadores do sindicato? Isso é verdade. E é verdade que o sindicato de Osasco foi piquetado pelos sindicatos trabalhadores do sindicato, que o sindicato de Osasco não registrava carteira, não recolhia fundo de garantia. É verdade. Então, você vê como é que você vai para um sistema clássico defender um sistema de unidade onde nós temos 15 mil sindicatos. Onde no sistema plural na Alemanha você tem 30 sindicatos. Então, fica muito difícil. Nós precisamos fazer uma reforma profunda. E eu concordo com o Arthur. Essa dicotomia entre capital e trabalho, essa é uma burrice. Agora, enquanto a nossa estrutura for corporativista, de intervenção por leis, nós vamos ver esse processo todo, porque não há espontaneidade na criação de sindicato. Se esse sindicato é bom ou ruim, eu tenho que conviver com ele. Isso é que é o maior problema. Eu tenho grandes cartórios, o Marcelo falou, nós temos pequenos, grandes cartórios que estão aí imexíveis. Nós temos que abalar essas estruturas. Quer ser sindicalista? Vai ser autêntico. Porque sindicato não é uma coisa ruim. Ela visa um equilíbrio, desde que essa necessidade desse equilíbrio. Agora, o que nós temos hoje aí nós não temos sindicatos. A política sindical hoje é recurso, é financeiro. E é isso que nós estamos enfrentando, inclusive, nesses grandes sindicatos. E isto fica muito perigoso. Eu acho que a nossa função aqui, Marcelo, é alertar o seguinte: você vai fazer um acordo político com o sindicato? Cuidado com o que ele está te pedindo. Isso. E assim... Na medida que você assinar um negócio desse, você vai ter dificuldade de tirar. Então, eu acredito, sinceramente... Prorrogação de prazo, além do que está previsto na própria... As empresas vão ter que se fazer presente em todos os fóruns de negociação, ter voz ativa e ser extremamente atentos e alertos a esse respeito, sob pena de receberem cláusulas, como você disse, absurdas e serem obrigados a se submeterem a ele, né? Agora, nessa fala do Arthur, eu queria fazer uma pergunta para ele, essa questão da luta fratricida, né, que existe entre capital e trabalho, que é uma bobagem, né? Isso me remete às estratégias coloniais da África, onde se nominavam povos e todo mundo começava a brigar, e ele tem toda a razão, né? São faces da mesma moeda, no sentido de que é do couro que sai a correia, ou seja, a gente precisa gerar riqueza para poder distribuir, ou a gente consegue fazer isso através de uma canetada, seja do judiciário, seja do legislativo? Como que é o organismo empresarial, né? Qual é a complicação de você agregar custo, especialmente o custo que você não tem previsão para ele? Aquele que, como você disse, eu recebo no meu passado, que estaria pacificado e, de repente, chega uma conta enorme para ser paga. Nós temos na empresa aqui, Marcelo, uma área verde muito grande, né? Não achei uma árvore ainda que dê dinheiro, né? Então, assim, a força motriz do empresário é justamente aquilo onde ele consegue agregar valor, né? Então, trocando em miúdos, né? Você tem que vender por mais do que você comprou, ponto. Se você não consegue fazer isso, sua empresa não para de pé. Simples assim, né? E aí, quando a gente fala, né? Puxa, eu preciso do couro para fazer a correia, e aí trazendo para a realidade da questão colocada, né? Eu vejo que o negociado prevalecer sobre o legislado está dando para o empresário, mas também para o sindicato, ok? Uma possibilidade de regular melhor entre si a sua realidade. O sindicato, bem ou mal, conhece a realidade das empresas
e dos dos funcionários, dos empregados que eles representam, é que costumam usar o conhecimento dessa realidade com um viés que não é adequado para o desenvolvimento sustentável, para a manutenção dos empregos, né? Quantas vezes eu já ouvi em mesa de negociação, puxa, mas se a gente for por esse caminho, vai ser difícil, tal. Lá na frente vou acabar tendo que fazer um grande corte. E do outro lado o sindicato vem falando, não estou nem aí. Eu sou sindicato de empregado, não sou sindicato de ex-empregado. Então, olha a mentalidade dos caras, né? Mas a gente aprendeu muito bem, inclusive, há um tempo atrás, a importância de se identificar as orelhas direitas e as orelhas esquerdas na empresa, né, Wilson? É isso mesmo. Com isso, a gente tem uma área de relações trabalhistas, de relações sindicais, muito bem estruturada, mas, acima de tudo, bem relacionada. Uma área que mostra para os colaboradores os benefícios das posturas que a empresa toma. E, portanto, ele entende facilmente que a empresa não está aqui para prejudicá-lo, para não reconhecer um direito que ele tenha, para sugar o máximo dele, para colocá-lo em condições insalubres, para não respeitar normas, para prejudicar a saúde dele. Pelo contrário, a empresa reconhece a importância do trabalhador, como eu falei no começo, né? Cada um de nós aqui dentro somos um dentezinho em engrenagens grandes e complexas que se complementam, né? Um não sobrevive sem o outro. Então, a necessidade que o empresário tem de agregar valor constantemente, de gerar riqueza, de gerar lucro, para conseguir pagar os salários, manter os empregos, pagar os impostos, né? O Wilson falava antes, nós temos um governo como sócio, né? Em outros países também, vai para a Europa, a Áustria, né? O nosso caso aqui é a Áustria. E se a gente fala em carga tributária, nós não estamos falando nem de grandes diferenças. A grande diferença é que naqueles países você tem uma contrapartida brutal do governo, principalmente para a população que mais precisa, né? Que não se compara com o que a gente tem no Brasil. Daí porque a nossa carga fica cara, né? Que você paga no imposto e depois tem que pagar do bolso para ter aquele serviço que você não tem no governo. Mas eu vejo realmente um grande benefício e que isso realmente se mantenha no tempo, que entre no nosso DNA, né, o espírito do que está por trás de prevalecer o negociado sobre o legislado, né? O legislador disse, e agora o judiciário confirmou, cuida você da sua realidade, porque ninguém melhor do que você para conhecer do que nós sentados aqui em Brasília, 500 e poucos patetas que nunca puseram o pé dentro de uma empresa, né? Então, desculpa, conclua. Não, só ia concluir isso. A geração da riqueza, né? Eu acho que vai vir daí, pode vir daí. É um grande passo que nós estamos dando para ajudar o empresariado nesse sentido. Eu vou fazer uma provocação para vocês todos aí, tá? Mas especialmente para o Lucas, a respeito desse tema. Porque, veja, nós estamos falando da ultratividade, que ela foi e voltou pelo menos meia dúzia de vezes. Agora estamos falando da prevalência, né, do negociado sobre o legislado. Mas tem uma coisa que me preocupa, tem um ruído de fundo que me preocupa. Será, e talvez esse seja mais um ponto de atenção, Wilson, nas negociações coletivas, será que amanhã o judiciário vai considerar que o negociado se sobrepõe ao legislado, mesmo sem que haja uma expressa contrapartida, conforme previsto na reforma? Mas eu digo isso pelo seguinte: amanhã não se considerarão direitos como essenciais, inalienáveis, e isso tudo vai cair por terra? E que estratégia nós precisamos ter agora, no momento zero, para nos prevenirmos ativamente de um potencial passivo desse tamanho?
Marcelo, eu queria comentar uma coisa. Agora há pouco apareceu aí uma perguntinha. Eu já discuti isso com o Lucas. A gente tem a mesma opinião. Presta atenção. Nós falamos que eu posso alterar, o sindicato pode tentar alterar a relação de negociação do PLR, o banco de horas, as homologações. Mas já começa um problema maior. Na legislação de 2017, Marcelo, o trabalhador tem direito a se manifestar e a empresa não pode descontar nada na folha de pagamento. Se o sindicato quiser mandar uma boleta para o trabalhador, não é problema da empresa. Se o sindicato botou lá 20% de desconto do trabalhador, se ele mandar a boleta para o trabalhador pagar, isso não é problema nosso. Mas o que passa na nossa folha, o trabalhador ele tem que dizer, eu concordo, não adianta a Assembleia dizer que ela não é soberana. Eu desconte, ou eu não quero, ele vai ter que se manifestar. Então, a minha pergunta é o seguinte, está na legislação que ele tem direito a se manifestar, mas, no meu entender, a empresa não pode tirar esse dinheiro, o direito do trabalhador se manifestar, porque ela não pode negociar passando por cima do direito que esse trabalhador tem. Individual. Então, eu acho que, agora há pouco apareceu essa perguntinha aí. Eu acho que nós temos que entender que se o sindicato quiser impedir da empresa colocar lá a manifestação, isso é uma cláusula que eu não posso negociar. Eu acho que ela não seria nenhuma cláusula válida, em função que eu estou negociando um direito que não é próprio meu. Posso abrir mão de não criar minha comissão de negociação da PLR. Eu posso abrir mão da minha homologação. Eu posso abrir mão de não fazer o banco de horas com o meu funcionário. Mas eu acho que não posso abrir mão e tentar cortar num acordo um direito do trabalhador. Eu queria ver aí os advogados, aí, o Lucas, que a gente já conversou sobre isso, né, Lucas? Mas, viu, Marcelo, desculpa eu ter desviado, mas eu achei importante esse ponto, porque já apareceu uma perguntinha aí sobre esse assunto. Não, tranquilo. No caso da contribuição, Wilson, a gente tem, diferente do prazo, né, da prorrogação ou não do prazo, a gente tem a vedação expressa lá no artigo 611. Ele diz expressamente que o empregado não pode ser forçado a arcar com uma contribuição caso ele não concorde expressamente. Então, aqui, ainda que conste em convenção coletiva, essa cláusula é nula. Né? Ela é nula. Ela está contrária à lei, nula, inválida, inexistente. A gente pode até falar em figuras jurídicas quaisquer que sejam aí, mas eu não posso transigir quanto a isso. Eu tenho uma vedação legal. Né? Aí eu vou... Da outra pergunta, Lucas, sobre o seu ponto de vista de contencioso trabalhista, esse ponto que eu levantei, que amanhã alguns podem levantar que aquela cláusula está transigindo o direito que eles consideram como essenciais e que não há a tal da contrapartida. Você acha que isso é um risco que permanece e deve ser considerada na negociação das cláusulas coletivas, sim ou não? Marcelo, eu pensei bastante já sobre isso, mas eu prefiro, eu acho, mas eu tenho uma esperança por trás. Tá? E eu vou pegar um gancho de muito do que foi falado aqui, até por conta disso. A gente tem um discurso enlatado que os sindicatos usam, que o Ministério Público usa, que é aquele mesmo discurso de 1960, que é o discurso fratricida, bem colocado pelo Arthur, nós contra eles, burguesia, proletariado e etc. Mas que o judiciário compra esse discurso. Os juízes de piso compram esse discurso e muitas vezes eles desconsideram as decisões de tribunais superiores, arriscando que nós, advogados ali do dia a dia, não vamos conseguir fazer subir para o tribunal analisar. Né? E a gente vai brigar e vamos até o final. E isso fez com que o Brasil se tornasse um país com uma cultura de litígio. A gente não tem a cultura de sentar e negociar.
Tanto que e isso não é só na trabalhista. A gente vê, a pessoa adora falar que tem um advogado, que conhece o advogado, que meu primo é advogado, que meu pai é advogado, qualquer coisa eu vou te processar, né? E criou-se essa cultura do litígio. E essa permissividade do judiciário de sempre puxar a sardinha um pouquinho mais para lá, aumenta, né, essa cultura do litígio. E vai fomentando nos próprios juízes essa visão. A gente teve, durante a pandemia, decisões baseadas na Convenção 158 da OIT, que é aquela que impede qualquer tipo de dispensa, não sendo desde que não tenha justo motivo, e que ela não está no ordenamento, né? Para ter uma ideia, para quem está vendo a gente, dos absurdos que isso pode chegar. Então, sim, eu acredito que vai ter bastante juiz que vai descumprir a decisão do STF. Eu acredito, sim, que vai ter desembargador, e a gente até já sabe quais, enfim, que vão descumprir, né? Mas eu confio um pouquinho, de uns tempos para cá, eu venho confiando um pouquinho mais no TST. A gente tem alguns ministros no TST que estão direcionando a coisa de uma forma positiva. Embora a gente tenha câmaras de gás, né? Elas não são câmaras de julgamento. Elas são câmara de gás para o empregado, para o empregador, mas enfim, a gente tem algumas esperanças aí. E a minha esperança, enfim, vem porque o que eu percebo, e aí eu não sei se o Arthur e o Wilson, que também estão no dia a dia, eu percebo que o empregado está um pouco mais maduro do que o próprio sindicato e do que o próprio Poder Judiciário. Ele começou a entender muito mais que ele é parte do dentinho, né, Arthur? Que é uma relação que tem que caminhar junto, é uma simbiose, porque senão a coisa não funciona. Não são inimigos, né? Estamos juntos. Tanto que a gente vê cada vez mais, com mais recorrência, o sindicato tentar forçar e os empregados não entrarem, né? E as negociações partirem para um outro ponto, as empresas conseguirem convencer com argumentos palatáveis. O Arthur colocou muito bem isso, a forma de atuação. E aí a minha esperança vem do próprio trabalhador começar a mudar esse cenário, né? De entender que o negociado é bom sobre o legislado. O negociado analisa a cultura local, analisa ali a especificidade do ambiente. Não é um legislador que está sentado no ar-condicionado em Brasília que vai falar o que é melhor para ele ou não. E muitas vezes não é um sindicato com um dirigente sindical que mal vai para o chão de fábrica há 20 anos, que vai determinar o que é, o que não é, muitas vezes pautado ou não na aprovação do recolhimento de uma contribuição sindical. Então, resumindo, Marcelo, acredito que sim, o judiciário vai reagir contra isso, mas a minha esperança vem do próprio trabalhador, para tentar melhorar um pouquinho esse cenário. Então, eu acho que a gente tem um caminho, vai depender muito, mas a gente tem um caminho interessante aí para frente. Arthur? O negociado vai se sobrepor ao legislado sem contrapartida, você acha? Que esse é o futuro nosso, ou temos que ter alguma cautela em termos de cláusula de redação e de negociação? Eu acho que, Arthur, tentando me antecipar um pouco, se nós tivermos uma mentalidade, como o Lucas está falando, o Arthur falou, que, na verdade, quando o trabalhador é esclarecido, ele vai lá fora e não se deixa manipular, na medida que houver mais amor do trabalhador pelaquilo que ele faz e de onde vem a riqueza dele, nós vamos mudar um pouco a mentalidade. Mas, Lucas, nessa visão ainda, essa visão que nós temos ainda de desemprego, desse ódio que existe, que é inflado, que, na verdade, o empregador é um lobo mau, nós precisamos mudar muito o sistema educacional do Brasil. Eu acho que, na medida que houver mais educação no povo, mais esclarecimento, nós vamos ter uma relação diferenciada. E esse sistema de unidade sindical, ele não cabe mais nesse processo. Porque isso até a Constituição de 88, Arthur,
foi favorável aos governos e às empresas. A partir da liberdade, isso tudo criou um câncer dentro do próprio país. Então, eu acho que nós precisamos ter menos legislação e mais capacidade de negociar, como existe no sistema de contratos coletivos europeus. Mas isso tudo, Marcelo, é um processo de transição de cultura, né? De mentalidade. Talvez nossas gerações não vão pegar. Eu já não vou pegar mais isso. Mas eu acredito que, se o Brasil entrar num viés de desenvolvimento e nós não vamos voltar para trás, eu acho que os próximos 5 anos, Marcelo, as reformas todas que o país vai fazer, vai gerar pleno emprego, capital está entrando aqui abundantemente, porque não há, Arthur, onde botar dinheiro hoje no mundo. Isso é verdade. Se nós conseguimos fazer um país com uma nova mentalidade, vai entrar muito dinheiro aqui, Marcelo. Se prepare, porque nós vamos receber muitas empresas. O capital japonês está vindo para cá, o capital estrangeiro não tem onde colocar esse capital. Então, a nossa Bolsa de Valores ela vai começar a ter uma outra projeção internacional. Eu acho que, com tudo isso, com o aumento da riqueza, o trabalhador começa a entender que a empresa faz parte da vida dele. E eu posso usar uma palavra, a palavra amor, né? Porque quando a gente ama, a gente compreende. Quando a gente ama, a gente se doa. Quando a gente compreende e se doa, a gente respeita. É o que não está acontecendo hoje com o nosso país. Está faltando a empatia, o amor. E eu acho que, com o desenvolvimento da sociedade, essa riqueza vai ser dividida de uma forma melhor. Precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma no judiciário, nós precisamos de uma reforma na área do direito coletivo. Eu acho que tem muitas reformas para vir, mas isso tudo vai ser um processo que nós precisamos desestruturar o que foi desestruturado para começar depois a organizar tudo isso. E eu espero que essa eleição seja abençoada por Deus, que não haja nenhum tipo de manipulação para que o povo possa dizer o que ele quer. Hoje eu vi uma notícia, gente, muito ruim, de que na Colômbia os traficantes nas pequenas cidades, eles entravam e diziam: quem for votar vai morrer, vou matar a família inteira. Então, houve uma abstenção maior que o número de votantes. Então, houve uma pressão do M19 muito forte, e o que nós vemos está aí. Agora, o que está acontecendo com a nossa América do Sul não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é um gigante tão grande, que eu também vi hoje um grande líder de esquerda, que é um cara muito inteligente, ele disse que pode a América do Sul toda ir para uma esquerda mais radical, nada vai abalar mais que o Brasil continuar no caminho que ele está hoje. Porque se o Brasil continuar nesse caminho, Lucas, nós vamos ter reformas positivas, uma mudança de mentalidade no judiciário, acabar com esse negócio de patrão é bicho-papão, e nós vamos ter que fazer uma sociedade melhor para os nossos filhos, se não for para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas eu acredito no Brasil. Eu acho que nós vamos ter aí, viu, Arthur? Vocês aqui são um pouco... Eu estou com 75 anos, praticamente, quase feito, mas eu ainda quero ver aí uma transição melhor para nós. Eu vou dar minha opinião, Marcelo. A nossa live aqui, eu acho que ela surpreendeu, porque eu acho que os temas foram tratados de uma forma objetiva e nós deixamos alguma coisa dos nossos ouvintes, porque, pelo menos, nós estamos fazendo pensar, né, Arthur? E eu acho que é nosso grande posicionamento, né, nesse processo. Muito bom. Arthur, acho que a gente pode passar, já estamos com mais de uma hora. Está no horário, né, Marcos? Já está... Passar para as considerações finais de cada um de vocês. Eu, rapidamente, para não estender mais e nem procurando não ser repetitivo em relação ao que já bem disseram o Wilson e Lucas, né? Mas eu vejo assim, realmente, a prevalência do negociado vai trazer uma realidade melhor para as empresas, vai buscar com o tempo, né? Eu tenho realmente muita esperança nisso, a compreensão dos sindicatos de que é possível se negociar relações, efetivamente, relações de ganha-ganha, né? Eu vim de um segmento onde
o sindicato não era tão aguerrido como é o sindicato metalúrgico, né? E a gente tinha o hábito de ter conversas muito mais construtivas, não para prejudicar ou beneficiar aquele ou o outro, né? Mas realmente vendo a coisa de longo prazo, né? Então, puta, uma vez por mês eu almoçava com o presidente do sindicato, né? Dos trabalhadores. Olha, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo, né? Pensando naquilo que eu pus, né? Várias engrenagens interdependentes. Esquece esse troço de capital e trabalho, né? Quando eu vim para cá, não estava acostumado, fui ser apresentado para o nosso dirigente sindical aqui, me apresentei, pá, não sei o quê, dizendo que procurava ter com ele aí uma relação de parceria, né? Porque eu usei essa palavra, parceria, quase fui agredido na sala, né? Parecia que estava... Se eu tivesse ofendido a mãe dele, talvez ele não tivesse ficado tão bravo quanto ficou ao ouvir essa palavra. Continuo acreditando nisso, continuo apostando nisso. O entendimento agora de simplesmente se cumprir a lei, né? Privilegie-se o negociado sobre o legislado, respeitados lá aqueles limites, isso não se discute, veio de fato para nos levar a um outro patamar, e nessa linha do que o Wilson falou, né? Acredito muito nisso. Olhando o Brasil para frente, construindo relações saudáveis, pensando de fato no amor, né? Entre as pessoas, o amor constrói. E eu acho que falta isso, né? A gente consegue mostrar para os nossos colaboradores quem nós somos, né? Ele sente isso no dia a dia. E ao sentir isso, é muito fácil para ele identificar de que lado ele vai estar. Embora eu entenda que não tem que ter lado nisso, né? A gente tem que lutar por... O barco é o mesmo, né? O barco é o mesmo. Se afundar, a moça que faz o café e o presidente da empresa e todos que estão, né, dentro desse universo vão estar indo para o mesmo buraco. Então, realmente nós estamos juntos nisso. E como o Lucas também, para encerrar, temos visto aí algumas luzes, né, ainda muito pontuais, incipientes, mas antes era só a luz da locomotiva, né, no fim do túnel vindo na nossa cara. Agora parece que já está começando a ter alguma iluminação falando de TST. Vamos ver. Obrigado mais uma vez a todos. Excelente, Arthur. Lucas? Bom, Marcelo, só agradecer mesmo, acho que já foi tudo bem ponderado. Assim, né, só para finalizar, demorou-se muito tempo para se transformar a Justiça do Trabalho do que ela era, no que ela era até uns 2 anos atrás, né? Então, vai ter bastante tempo aí para limpar tudo isso aí que foi feito na Justiça do Trabalho. Demanda tempo, a mudança de mentalidade e muitas dessas... A gente tem que lembrar que cargo de juiz é vitalício, então esses caras vão ficar aí por muito tempo. E a gente vai ter que lidar com isso e torcer para que os novos e os mais velhos, né, consigam aí predominar perante alguns. Mas o caminho está melhorando. Na verdade, não é que eu preciso, não é que eu prefiro ter esperança, eu preciso, né, Marcelo? A gente milita na área, a gente precisa confiar nisso. Essa visão crítica e ativa, na minha opinião, esses pontos que a gente debateu aqui, super relevantes. E, finalmente, mestre Wilson, suas considerações finais. E isso, só uma palhinha, né, de quando é que o processo de negociação coletivo começa? Ligando ao que o Arthur falou. É na mesa ou é junto à população? Começa como o Arthur falou, conscientizando o trabalhador do que ele tem de direito, de obrigações, sendo verdadeiro com o trabalhador, não mentindo para ele, para que ele entenda que ele tem que se posicionar de uma forma correta. Se nós tratarmos corretamente, ele vai ter uma visão correta. Se nós mentirmos, aí ele vai buscar o ponto de apoio dele. Então, eu acho que... Eu me senti muito honrado de estar aqui, Marcelo, pelo convite, e eu acho que agregamos alguma coisa nessa sociedade trabalhista aí,
pelo menos deixar os RHs aí pensarem um pouquinho, porque Excelente. construir um país aí novo, já estamos construindo. Sem falar de política, vamos falar de nação, né? É mais... Também sou um grande otimista, com uma fé imensa no país e nas pessoas que habitam esse país, principalmente. Então, quero agradecer imensamente a participação do Arthur, do Wilson, do Lucas, acho que foi riquíssimo. Queria dizer que esse evento ele vai estar disponível, tá? No YouTube da Sartori, quem tiver interesse de rever ou quem não teve oportunidade de acompanhar, está lá disponível. Então, eu queria desejar a todos uma boa tarde e ótimos negócios que, como o Wilson disse, virão cada vez em mais profusão, ok? Então, gente, um grande abraço, um bom final de dia para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.